Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 24 de fevereiro. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal suspende ações de reintegração de posse em áreas quilombolas até o fim da pandemia. Em julgamento no plenário virtual, ministros também determinaram que o governo federal apresente plano de combate à Covid-19 nessas comunidades. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo delimita efeitos de decisão que definiu que licenciamento de softwares deve ser tributado pelo ISS e não pelo ICMS. Ministro Alexandre de Moraes determina nova eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Uma história de lutas e conquistas. Justiça Eleitoral completa 89 anos nesta quarta. E a gente começa o jornal de hoje destacando o caso do deputado Daniel Silveira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que o parlamentar participe por videoconferência das reuniões do Conselho de Ética da Câmara. O órgão analisa 2 representações contra o deputado, preso em flagrante no último dia 16, após divulgação de vídeo em que defende medidas antidemocráticas, como o AI-5, e instiga a adoção de medidas violentas contra a vida e a segurança de ministros do STF. Para garantir o direito de defesa do parlamentar, Alexandre de Moraes determinou que o comando do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde ele está preso, adote as providências necessárias para que Daniel Silveira participe das reuniões do colegiado por videoconferência, quando poderá ser acompanhado por seu advogado. A decisão foi em resposta ao ofício do presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, deputado Juscelino Filho. O Supremo Tribunal Federal suspendeu as ações sobre posse e propriedade de áreas quilombolas até o fim da pandemia e determinou que o governo federal faça um plano de combate à Covid-19 para essas comunidades. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, a CONAC, e 5 partidos políticos entraram com uma ação no Supremo alegando omissão do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia nas comunidades quilombolas. Esta etnia faz parte do grupo prioritário de vacinação. Mas, de acordo com o processo, o Plano Nacional de Imunização do governo não definiu quantos seriam vacinados, o número de doses para os quilombolas e o calendário de vacinação. Segundo o Observatório da Covid-19 nos quilombos, até agora 208 quilombolas morreram no país e 4.935 casos da doença foram confirmados. O ministro Marco Aurélio, relator do processo, determinou em dezembro passado que a União faça um plano nacional de enfrentamento da pandemia entre os quilombolas, no prazo de 30 dias. E monte um grupo de trabalho para debater, aprovar e monitorar o plano em 72 horas. Pelo mesmo prazo, o governo federal deve incluir raça, cor e etnia no registro dos casos de Covid-19, com a notificação compulsória dos confirmados e a divulgação periódica. Os outros ministros do Supremo acompanharam o relator nessas decisões. O ministro Edson Fachin divergiu apenas em um ponto. Votou pela suspensão de todos os processos judiciais no país envolvendo a posse e propriedade ou que questionam a titulação de terras quilombolas, como pediam os autores da ação. E foi seguido pela maioria. No voto, o ministro Edson Fachin argumentou: a manutenção da tramitação de processos com o risco de determinações de reintegrações de posse agravam a situação das comunidades quilombolas, que podem se ver repentinamente aglomerados, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. E votou pela procedência também do pedido de suspensão dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, emissões na posse, anulatórias de processos administrativos de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais das comunidades quilombolas. As ações devem ficar suspensas até o fim da pandemia. Na sessão plenária de hoje, os ministros do STF decidiram sobre os efeitos da decisão tomada na semana passada, que determinou a incidência do ISS no licenciamento de programas de computador. O plenário também concluiu o julgamento sobre a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do diferencial do ICMS exigida pelos estados. Na sessão dessa quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento de 2 casos que tratam sobre a necessidade de lei complementar
para disciplinar em âmbito nacional a cobrança do diferencial de ICMS exigido pelos estados. Assuntos que têm como relatores os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, que já haviam apresentado voto na sessão realizada no ano passado, ambos a favor de edição de lei complementar. Nessa quarta-feira, votaram com os relatores os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux divergiram dos relatores e votaram no sentido de que a lei complementar é dispensável. Por maioria de votos, o plenário entendeu que é necessária uma lei complementar para a cobrança do diferencial de ICMS. Quanto à ação direta, no que diz respeito às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a modulação é que a decisão tem efeito apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão desse julgamento, ou seja, o ano de 2022. As cláusulas continuariam a valer para o exercício fiscal de 2021. Nesse período, o Congresso poderia editar a tal lei complementar. Quanto ao artigo 9º, cuja liminar foi deferida em 16 de fevereiro de 2016, os efeitos é a partir daquela data, porque desde aquela data a cláusula 9ª encontra-se suspensa. E a mesma sistemática, eu não vou ler aqui, mas aplicar-se-ia ao recurso extraordinário, modulando também os efeitos. Foi aprovada a tese indicada pelo ministro Marco Aurélio, nosso decano, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87, pressupõe a edição de lei complementar, veiculando normas gerais. E na abertura da sessão dessa quarta-feira, os ministros também decidiram sobre como será a modulação dos efeitos da decisão tomada na semana passada pelo plenário do STF, determinando a incidência do ISS no licenciamento de programas de computador. O ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações sobre o tema, propôs o marco inicial dos efeitos do julgamento, apresentando também ao plenário 8 situações nas quais o julgamento pode impactar. São casos envolvendo contribuintes que recolheram somente o ICMS, contribuintes que recolheram somente o ISS, contribuintes que não recolheram nem o ICMS nem o ISS, contribuintes que recolheram o ISS e o ICMS, mas não ingressaram com ação de indébito. Toffoli também propôs soluções para os casos de ações judiciais pendentes de julgamento, movidas por contribuintes em face dos estados, nos quais se questiona a tributação do ICMS, ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movida por estados visando a cobrança do ICMS, ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movidas por municípios visando a cobrança do ISS e, por fim, ações judiciais movidas pelos contribuintes contra os municípios pendentes de julgamento, discutindo a incidência do ISS sobre o software. Devo agradecer aos eminentes colegas que, ao final da sessão passada, fizeram importantíssimas ponderações para que pudéssemos trazer essa proposta para que tentássemos, nessa síntese de modulação, chegar a maior segurança jurídica, a maior previsibilidade e evitar eventuais embargos de declaração e também evitar discussões nas instâncias inferiores. E o plenário, por maioria, seguiu a proposta do ministro Dias Toffoli, vencido o ministro Marco Aurélio. E como você viu, o Supremo também definiu hoje a modulação dos efeitos de decisão sobre disputa tributária envolvendo o licenciamento de softwares. Quem comenta isso para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Um tema bastante complexo foi definitivamente resolvido no plenário nesta tarde de quarta-feira. Os ministros, veja, pela uma reportagem que a gente assistiu, acabaram modulando os efeitos dessa decisão, que depois de pelo menos
4 sessões plenárias decidiram por maioria que incide sobre o licenciamento do software ou pelo direito de uso desse software, o ISS, um tributo municipal. E aí, a modulação dos efeitos proposta pelo ministro Dias Toffoli, pelo menos na ação em que ele foi o relator, seguia a seguinte ideia. Nós tínhamos situações envolvendo contribuintes que já tinham recolhido o ICMS, alguns que tinham recolhido o ISS, alguns que tinham recolhido os 2 tributos e que, de uma certa forma, depois dessa decisão, buscariam o recebimento daquele que era indevido. Por isso, a ação chama-se repetição de indébito, um débito que não existiria. O ministro Dias Toffoli propôs também, na modulação dos efeitos, estabelecer uma linha de conduta para aquelas ações que já estavam em andamento. Ações propostas pelos estados para cobrar sobre esse licenciamento o ICMS, entendendo que ele era devido. Os municípios, de outro lado, também ingressando com ação, entendendo que o devido era o ISS, além das ações dos próprios contribuintes que buscavam a repetição do indébito, ou seja, do ICMS, que talvez tivesse sido pago, e aquelas discussões envolvendo o ISS, dizendo que era inconstitucional. Então, vejam, uma gama de situações que acabou sendo consolidada nessa proposta de modulação de efeitos, que ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio, mas foi atingido o quórum mínimo, que era de 8 votos, para que essa modulação fosse feita. E, no final das contas, como é que isso resolve? Para aqueles casos, aqueles contribuintes que até a data da publicação da ata do julgamento dessas ADIs, que ainda não aconteceu, então vai acontecer essa publicação da ata do julgamento, dizendo de que maneira o Supremo decidiu sobre essa incidência do ISS sobre os softwares. Aqueles recolhimentos de ICMS que foram feitos até a data da publicação dessa ata de julgamento permanecerão incólumes. Os municípios não poderão cobrar desses contribuintes o ISS, que o Supremo disse que é o devido. Por quê? Porque está dentro dessa modulação. Assim como aqueles que já efetuaram o pagamento do ISS também não podem ser cobrados do Estado. E também não podem entrar com uma ação de repetição de indébito, caso eles já tenham pago o ICMS e querem receber esse valor de volta para pagar o ISS. Não, a situação está consolidada. Quem já pagou ICMS, quem já pagou ISS, está consolidada, se isso aconteceu até a data da publicação da ata do julgamento. Depois disso, os que não pagaram ainda, os contribuintes que ainda não fizeram esse recolhimento, devem pagar o ISS, porque o Supremo disse que esse é o tributo devido. E nas ações que estão em andamento e discutindo a constitucionalidade, se há um tributo ou outro tributo, os ministros decidiram que deve ser aplicado o entendimento que se chegou à corte por maioria de votos, no sentido de que é o ISS o tributo devido e, portanto, pago aos municípios. Foram 2 ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas. Na outra ação da relatoria da ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, que ficou redator para o acórdão das 2 ações, ele propôs também uma modulação de efeitos em relação a algumas expressões da lei do Estado do Mato Grosso, que era da relatoria da ministra Carmen Lúcia, para que algumas das expressões ficassem suspensas também a partir da publicação da ata do julgamento, com exceção de outras expressões que já estavam suspensas em razão de uma medida cautelar concedida em 1999. Então, ele dava efeito ex nunc para aquelas expressões que durante o julgamento foram declaradas inconstitucionais e ex tunc para aquelas expressões que já haviam sido suspensas, já tinham tido seu efeito suspenso em razão de uma medida cautelar. Esse foi o resultado final, então, da saga ICMS versus ISS sobre licenciamento e direito de uso de softwares, William. Muito bem explicado. Obrigado, Karina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu a posse de parlamentares que ocuparam sucessivamente cargos na mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e determinou a realização de novas eleições. Na decisão, o ministro explica que a interpretação da Constituição Federal, que vinha sendo dada pelo Supremo, salientava que a vedação à recondução dos membros das mesas das casas legislativas federais não seria de reprodução obrigatória nas constituições estaduais.
mas a Corte, clara e diretamente, demonstrou a evolução jurisprudencial com a existência de uma forte maioria no sentido de vedar-se reeleições sucessivas para órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais. Por isso, ao julgar a ação da Rede Sustentabilidade, o ministro Alexandre de Moraes proibiu a posse de parte dos membros da mesa diretora da Assembleia de Mato Grosso e determinou novas eleições. A decisão liminar ainda vai ser referendada pelo plenário do STF. Em janeiro, o ministro Alexandre de Moraes teve posicionamento semelhante ao suspender os efeitos da resolução da Assembleia Legislativa de Roraima, que permitia reeleições sucessivas. Nesse caso, Moraes também determinou liminarmente a realização de nova eleição para o biênio 2021-2022. Outras 8 ações sobre o tema foram apresentadas à Suprema Corte pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. O partido questiona reeleições consecutivas de presidentes de assembleias legislativas do Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí, sendo que no Piauí o presidente da casa ocupa o cargo pela 5ª vez seguida. O PROS pede que o STF não permita a possibilidade de recondução ao mesmo cargo, conforme o entendimento consolidado em relação às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Conselho Nacional de Justiça determinou pena de aposentadoria compulsória à desembargadora que beneficiou o filho preso em Mato Grosso do Sul. No julgamento do processo administrativo disciplinar, a maioria dos conselheiros do CNJ entendeu que a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, usou do cargo para agilizar o cumprimento de habeas corpus que garantia a remoção do filho preso preventivamente para uma clínica psiquiátrica. Em 2017, a magistrada foi até o presídio de Três Lagoas, em carro oficial do tribunal e na companhia de policiais civis, para pressionar pela liberação e remoção do filho antes do envio do mandado judicial e do cumprimento dos trâmites previstos. Prevaleceu o voto apresentado pelo conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen. Eu não vislumbro a possibilidade de aplicar pena diferente da aposentadoria compulsória à desembargadora requerida, que comportou-se, em meu sentir, de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. E veja a seguir, Procuradoria-Geral da República denuncia ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Arlindo Quinalha, por suposto esquema de propina. Voltamos já. O Ministério Público Federal denunciou ao STF o deputado federal Arlindo Quinalha, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e outras 15 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Os crimes teriam ocorrido entre 2008 e 2014 e envolveriam o pagamento de propina em troca de apoio a interesses da Odebrecht em projetos hidrelétricos do Rio Madeira, no estado de Rondônia. Segundo a denúncia, Arlindo Quinalha teria recebido R$ 8.700.000 em 36 pagamentos feitos pela empreiteira. O repasse do dinheiro teria sido intermediado pelo então deputado federal Eduardo Cunha. O relator do caso no Supremo é o ministro Edson Fachin. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a nomeação de filho como interino em cartório no lugar de pai falecido caracteriza nepotismo póstumo. O nepotismo é caracterizado pelo favorecimento das relações de parentesco para o exercício da função pública. É vedado pela Constituição Federal, primeiramente por contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Ocorre, por exemplo, quando o agente público nomeia o seu filho ou seu cônjuge para ser seu assessor. Viola a Constituição da República e a súmula vinculante número 13 do STF. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o mandado de segurança que buscava restabelecer a designação como interino do filho do falecido titular de cartório em Campo dos Goitacazes. A nomeação foi anulada pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Ao julgar o recurso em mandado de segurança interposto contra o acordo do Tribunal do Estado do Rio, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o recurso por unanimidade. No STJ, a defesa alegou que a anulação violou a lei dos cartórios.
Um dos argumentos foi de que o filho trabalhava no local há mais de 30 anos, sendo o mais antigo, como prevê a lei. Outro argumento utilizado pelos advogados é que a atividade cartorária tem contornos de direito privado. Mas, segundo o ministro Sérgio Kukina, relator do RMS no STJ, a restrição imposta pela Corregedoria Nacional de Justiça, a existência de parentesco para a nomeação de interinos em cartórios, deve ser observada em consonância com o requisito legal da antiguidade, em desenganada sintonia com o princípio constitucional da moralidade. Kukina lembrou que a atividade cartorária é realizada por delegação do poder público, como prevê o artigo 236 da Constituição Federal. De acordo com o ministro, os cartórios estão sujeitos à permanente fiscalização do Poder Judiciário e do próprio CNJ, além de se subordinarem aos princípios regentes da administração pública. Hoje é o aniversário de 89 anos da Justiça Eleitoral. Essa justiça especializada foi criada pelo Código Eleitoral de 1932. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou a importância dela para garantir o Estado democrático de direito. A Justiça Eleitoral está completando 89 anos. Ela foi criada em 1932 como símbolo de um país que buscava consolidar os ideais democráticos. A República Velha, encerrada em 1930, era caracterizada pela escassa participação popular e pelas fraudes generalizadas. A Justiça Eleitoral surgiu precisamente para dar integridade ao processo democrático. Cabe a ela alistar os eleitores, organizar a votação, apurar os votos e proclamar os eleitos. Sim, e combater as fraudes. Vivemos tempos difíceis no Brasil, com ditaduras implantadas em 1937 e em 1964. Porém, conseguimos superar todos os ciclos do atraso. E sob a Constituição de 1988, completamos mais de 32 anos de estabilidade institucional, com eleições periódicas e alternância no poder. Temos um dos mais avançados e seguros sistemas de votação do mundo, com identificação biométrica do eleitor e urnas eletrônicas auditáveis, que permitem a divulgação dos resultados no mesmo dia, apesar de termos quase 150 milhões de eleitores. Nós somos o Tribunal da Democracia e continuaremos a ser. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou ainda a importância de estimular cada vez mais a participação feminina na política. Somente a partir do Código Eleitoral de 1932, assegurou-se às mulheres o direito de votar, criando-se a perspectiva de uma democracia real, permitindo verdadeiramente a participação de todos. Hoje, a maioria do eleitorado é composto por mulheres. São 52,5% do total, correspondendo a cerca de 78 milhões de eleitoras. Apesar disso, no Congresso Nacional, só temos 15% de parlamentares do sexo feminino, uma realidade que precisamos alterar. Por isso mesmo, uma das principais campanhas do Tribunal Superior Eleitoral é para atrair mulheres para a vida política. São duas as razões que justificam essa posição. A primeira, promover justiça de gênero. Se as mulheres são um pouco mais de 50% da população, devem ter uma representação proporcional a esse número. A segunda razão é que as mulheres agregam valor à vida pública por características específicas de gênero. Não por acaso, alguns dos países mais bem-sucedidos no enfrentamento da pandemia são governados por mulheres. O equilíbrio na participação de homens e mulheres na vida pública ajuda a fazer um país maior e melhor. O vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, também celebrou essa data tão importante para a democracia brasileira. Esta justiça eleitoral, nascida do primeiro Código Eleitoral brasileiro, feminina em seu gênero, protagonista e pioneira, é oriunda do mesmo ventre que concebeu o voto das mulheres, o que empresta à justiça eleitoral os signos de universalidade
e da fraternidade. O resgate da memória é essencial para olhares e sentidos de um presente ávidos de saída, dentro dos parâmetros da democracia, e, portanto, a celebração desta data opera sem favor algum como um chamado aos seus guardiães e um chamado que relembra que as instituições não são um dado, são um construído, como escreveu François Genis. Portanto, essas instituições não nascem prontas e não se mantêm por si só. Isso significa que é no presente da justiça eleitoral e da democracia brasileira é necessária a união de todos em sua defesa, em defesa do sistema eleitoral brasileiro, que, ao final, é a defesa da própria democracia, é a defesa do regime da tolerância, das eleições como indicadores imprescindíveis da democracia, das eleições como instrumento de pacificação, como instrumento de consenso e da convivência dos diferentes. O Brasil de hoje, ao celebrar a data de 89 anos da Justiça Eleitoral, está a reclamar a formação conjunta de cidadãs e cidadãos, de vozes cidadãs, que, à luz do respeito à diversidade de projetos, de desejos, de querenças, essas vozes possam formar o tecido semântico da democracia e transformar a teia tênue todas as manhãs num tecido sólido de uma vida democrática sólida em uma sociedade livre, justa e solidária. Parabéns à Justiça Eleitoral. A conquista do direito de voto feminino também foi relembrada na sessão de hoje pela ministra Rosa Weber. Todos os ministros aderiram à manifestação da vice-presidente da Corte. Lembro que o artigo 2º do chamado Código Assis Brasil estatuía, aspas, é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Fecho aspas. Assim, as mulheres passaram a ter direito ao voto, desde que maiores de 21 anos e alfabetizadas. Vale rememorar ainda que o voto feminino veio a ser albergado pelo texto constitucional de 1934, com a Constituição então promulgada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.